bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a forma como você encara a sua deficiência pode mudar tudo. Essa ideia de vídeo veio quando eu estava assistindo um TED Talks. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E nesse vídeo a moça conta a história dela e eu achei muito interessante por trazer vários insights, várias reflexões em relação à nossa deficiência visual para que a gente possa conversar um pouquinho nesse vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Eu nasci com catarata congênita e atualmente enxergo só 10%. Bom, basicamente no vídeo a moça conta a história dela, né? Ela sofreu um acidente de carro aos 20 anos. Ela estava indo em uma viagem com o namorado dela e no momento que ela estava colocando as malas ali no porta-malas, veio um outro carro e imprensou ela. Quando isso aconteceu, ela disse que se lembra desse momento, mas depois disso ela foi para o hospital. Os médicos tentaram de tudo para resgatar a perna dela, mas acabaram que não conseguiram, tiveram que amputar a perna dela. E naquele momento, quando ela recebeu a notícia por meio dos pais dela que ela teria que amputar a perna dela, a única coisa que veio na mente dela foi: tudo bem, pelo menos eu estou viva. E isso me fez pensar tanta coisa quando ela falou essa frase, porque muitas vezes quando a gente recebe o diagnóstico de alguma coisa, a gente sente como se a nossa vida tivesse parado no tempo e a vida acabou. E na verdade não é assim. A gente que tem uma deficiência visual, por exemplo, tá tudo bem, a gente tem uma falta de alguma coisa, a gente não enxerga as coisas perfeitas ou muitas vezes a gente não vê no caso de quem é cego. Mas tenta pensar pelo lado de que pelo menos você está vivo, pelo menos você está do lado das pessoas que você ama. E foi justamente esse insight que mudou totalmente a vida dela. Ela conta que depois desse acidente, ela se tornou uma outra pessoa, totalmente diferente de quem ela era antes desse acidente. E uma coisa bem interessante que ela deixou enfatizado foi justamente a forma como você pensa, ela pode mudar tudo. Se a gente, por exemplo, pensa muito negativo, pensa muito coisa ruim, isso vai acabar atraindo mais disso para a nossa vida. Isso é uma coisa que eu sempre pensei e sempre acreditei, e é por isso que, apesar da deficiência, apesar das dificuldades e das limitações que eu tenho no meu dia a dia, eu sempre fui uma pessoa que corria atrás, que conquistei várias coisas e sempre corri atrás para lutar realmente por aquilo que eu queria. Por mais difícil que fosse, eu não ficava pensando: poxa, eu não vou conseguir, isso não vai dar certo, as pessoas vão me rejeitarem. Não, eu ia lá e tentava, e dependendo da situação, de como que ia ser, era que eu ia tomar a decisão de como que eu ia reagir diante disso. Isso é uma coisa muito interessante, porque se você ficar sempre pensando: poxa, todo mundo vai me rejeitar, ninguém vai me aceitar com a deficiência que eu tenho. Então, a partir do momento que você pensa isso, o seu cérebro ele vai começar a atrair situações parecidas com isso. Então, você vai começar a ver as pessoas te rejeitando, as pessoas não te aceitando por conta da sua deficiência. Isso por quê? Porque você pensou, logo você atraiu. Todo pensamento que a gente tem, ele leva a uma reação, leva a um acontecimento. Então, por isso que é tão importante que a gente tome cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, porque tudo isso acaba vindo para a nossa vida e não é legal. Então, tenta mudar essa roda aí da vida, tenta pensar que não, o mundo é inclusivo, que as pessoas são legais. Realmente, tem muita gente legal, muita gente que ajuda a gente, muita gente que se preocupa com a inclusão. Então, se você parar para pensar e pensar dessa forma, você vai começar a enxergar pessoas que ajudam, mundos inclusivos. Então você vai começar a ver outras oportunidades. Então tenta mudar um pouco o foco da deficiência, dos problemas, e tenta pensar um pouco nas soluções, no que você pode fazer para que sua vida ela seja cada vez melhor. Outra coisa que ela também falou no vídeo dela e que me deixou assim bem impactada, digamos assim, é que todo mundo tem problema. E realmente todo mundo tem problema. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem andar, tem pessoas que não conseguem falar, tem pessoas que não conseguem ouvir. A gente não consegue enxergar 100% bem, e tá tudo bem. E tem pessoas que têm outros problemas para além da deficiência, que não é a deficiência em si o problema, mas o fato é que todo mundo tem problema.
E se a gente começar a pensar só no problema, a gente vai acabar atraindo mais problema. Então tenta deixar essa questão do problema mais leve na sua vida, tenta não ficar pensando o tempo inteiro nesse problema, sabe? Vive mais leve, porque dessa forma você vai estar sendo uma pessoa melhor, mais sociável, mais fácil de conviver. E com isso você vai ver que a sua vida ela vai se tornando aos poucos cada vez mais leve, porque você não está o tempo inteiro focado naquele problema, você está focado em viver a sua vida, apesar das dificuldades, das limitações, dos problemas que você tem no seu dia a dia. Agora a gente vai falar um pouco sobre sonhos. Ela falou, né, no vídeo dela que ela sempre foi uma pessoa que tinha muitos sonhos. Esse acidente de carro foi tipo um start para que ela realmente pensasse, poxa, eu poderia não estar aqui agora. Eu poderia ter ido de arrasta nesse acidente e não estar aqui agora. Então, por que não correr atrás de realizar os sonhos que eu tenho? Eu lembro que ela falou no vídeo, né, que o primeiro sonho dela que ela sempre quis fazer era uma tatuagem, mas ela tinha muito medo de se arrepender depois. E aí, quando ela colocou o medo de se arrepender com o acidente e a situação que ela estava hoje, ela viu que esse medo de se arrepender, de realizar alguma coisa hoje, era tão pequeno, perto da probabilidade de não estar mais aqui no futuro, que a primeira coisa que ela fez, mesmo com maca, né, com a muleta e não conseguindo andar direito, ela foi lá no estúdio de tatuagem e fez logo 3 tatuagens. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que tenho muitos sonhos e que acredita muito que, apesar da nossa deficiência, que a gente sim é capaz de realizar um a um cada sonho que a gente tem. Eu, por exemplo, acho que em 2019, se eu não me engano, eu tinha um sonho de viajar sozinha. Porém, eu tinha muito medo de não conseguir viajar sozinha, né? Por conta das limitações, de não conseguir, sei lá, pegar um Uber, de não conseguir chegar no hotel, de não conseguir pedir comida no restaurante, enfim. Situações assim que são tão ok para uma pessoa que enxerga, mas que para quem não enxerga tão bem é algo muito desafiador. E o que eu fiz diante disso, eu fui lá e comprei a passagem e viajei sozinha. E depois dessa viagem eu pude ver que sim, apesar da deficiência, apesar das dificuldades, eu sou uma pessoa que eu consigo sim me desenvolver sozinha e viajar sozinha. Foi uma viagem extremamente satisfatória para mim, para que eu pudesse mostrar para mim que não é a deficiência que me limita, muitas vezes é a forma como eu penso, a forma como eu encaro a minha realidade. E o fato de eu ter ido lá e viajar e tomar coragem me deu mais gás, sabe, para realizar os outros sonhos que eu tinha na minha vida. E hoje em dia eu sou uma pessoa que, se você tem um sonho, vai. Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? A minha psicóloga, ela fala muito essa frase. Se você tá com medo, vai com medo mesmo. O medo é só uma coisa para mostrar que você está vivendo. O medo é um sistema de defesa do nosso corpo para mostrar pra gente que a gente está vivendo e que faz parte ter medo. O que não pode é você se paralisar diante do medo, diante das dificuldades. Então não deixe de viver por conta do medo. Outra coisa muito interessante que ela não falou no vídeo dela, mas que eu gostaria de trazer aqui para vocês é: não deixem de fazer aquilo que vocês gostam por conta do que os outros vão pensar ou do que os outros dizem. Tem muita gente que tenta impor limite na gente, achando que a gente não vai conseguir fazer tal coisa por conta da nossa limitação, por conta da nossa deficiência. Mas só a gente sabe até onde a gente pode ir, até onde a gente aguenta chegar. Então não deixe as pessoas colocarem limites em vocês, não deixem de realizar as coisas que vocês querem, os sonhos de vocês por conta dos outros, de acharem que você não vai conseguir. Cada pessoa é um ser humano e cada pessoa tem realidades diferentes, medos diferentes. Então, não é porque aquela pessoa não conseguiu fazer uma coisa mesmo enxergando que você não vai conseguir também, apesar de não enxergar. Então, assim, vai lá, tenta, vai com medo mesmo, que eu tenho certeza que vai ser sucesso e que isso vai trazer um ânimo, um gás a mais para sua vida, de mostrar para você que você é capaz, que você está vivendo, que não é a deficiência que vai te parar, que vai te limitar de forma alguma. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha te agregado de alguma forma. Eu vou deixar o link do vídeo, né, que eu mencionei aqui, para que vocês possam assistir o vídeo verdadeiro, que eu acredito que é um vídeo que agrega muito na nossa vida, tem muito a nos ensinar.
Eu vou ficando por aqui, tomar o meu café. Agora ainda são 8 horas da manhã e eu já tô aqui tagarelando com vocês, mas coisa de geminiana, né, gente? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.